Graças a paz, queridos. Hoje, quinta-feira, dia oficial dos nossos cultos. Estamos aqui mais uma vez para cultuar o Senhor. E eu convido você já para fechar os seus olhos e orar juntamente comigo, separando esse tempo de louvor, de adoração, de culto ao Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer, Senhor, por mais uma vez, por esse momento, pela Tua igreja, por todos aqueles que estão, Senhor Jesus, ouvindo, Pai amado, acompanhando o culto. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, visitar, que o Senhor se faça presente, que o Senhor receba o louvor, a honra, a glória e a adoração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Possamos aprender com o Senhor Jesus em humildade, em amor, em adoração, em reverência, nos desfazer de nós mesmos e nos encher da presença do Senhor Jesus, amém? E que nesse momento você seja cheio da palavra de Deus que será ministrada pela vida do nosso apóstolo, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Marcos, por essa canção introdutória, e a você que está em casa, boa noite. A graça e paz do Senhor Jesus. É uma quinta-feira, é o nosso culto oficial, e eu quero lhe convidar para juntos meditarmos na palavra de Deus. Você está em casa, em família, ou em célula, ou até com algum vizinho, um parente na sua casa, dê uma paradinha aí e nós vamos juntos meditar na palavra de Deus. Quero convidar você a ler João capítulo 14, do verso 1 até o 14. João capítulo 14 diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo que eu estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim, viu ao Pai.
Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Pois bem, queridos, esse texto é muito simples, bastante conhecido, mas ele é extremamente profundo. Porque esse texto, juntamente com o capítulo 15, 16 e 17, onde está a oração sacerdotal de Jesus, são capítulos que preparam os discípulos para a ausência física de Jesus e a presença espiritual dele, junto e no meio deles. Aparece aqui no texto apenas 2 discípulos como interlocutores, o Tomé no verso 5 e o Filipe no verso 8. Mas acredito que todos estão aqui. Todos estavam aqui nessa reunião, inclusive Judas. Então Jesus está sinalizando e preparando eles para a ausência dele. Ele diz que vai voltar para o Pai. Ele deixa isso muito claro no verso 3. Se eu for, e ele vai deixar os discípulos. Evidentemente isso aqui antecede muito a crucificação de Jesus. Antecede muito ainda a agonia, mas é uma preparação. E eu quero destacar para você, aqui textualmente, versículo por versículo, é uma mensagem mais expositiva, para você entender. Porque aqui Jesus está tratando de coisas bem humanas, como ansiedade, insegurança, a dúvida e a solidão. Ele já abre o capítulo dizendo: não se turbe o vosso coração. Ele já está dizendo aos discípulos que não alimentem no coração nenhuma doença, tipo ansiedade, medo. E isso significa que Jesus está tranquilizando os discípulos, trazendo paz, trazendo segurança para a vida deles. E aí ele diz: para que vocês tenham segurança, para que vocês não tenham dúvida ou ansiedade no coração, vocês precisam de um objeto para crer, um objeto de fé. Não é ídolo, não é poste ídolo, não é imagem, é próprio Deus, é o próprio Deus. Crede em mim, crede também em Deus. Crê no Pai e crê no Filho. Saber que o Pai enviou o Filho, e o Filho é a expressão, a manifestação visível, humana, palpável do próprio Deus. Então aqui Jesus define toda essa situação. Quero ler com você um texto que está em Isaías, já cheguei lá, Isaías capítulo 28, Isaías 28, no versículo 16, tem um texto que vai fundamentar essa presença de Deus, presença de Jesus, essa segurança, esse objeto da fé. Isaías 28, 16 diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que põe em Sião como alicerce uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, de firme fundamento. Aquele que crer não se apressará. Isso aqui foi escrito 700 anos antes de Cristo nascer, antes de Jesus se tornar gente. E ele é chamado de pedra provada, pedra firme, alicerce forte
e fundamento confiável. Então, aquele que crê em Deus Pai e crê em Jesus, o Filho, está crendo, está sendo atrelado, preso, seguro a um fundamento e por um fundamento seguro. Quando chegamos no verso 2 e 3 do capítulo 14, nós encontramos a expressão casa de meu pai, vou preparar-vos lugar, se eu for preparar lugar, voltarei para buscá-los, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós temos aqui casa, morada, preparada, e Jesus voltar para nos buscar. O que significa isso? Significa uma proposta para além da vida física terrena. É uma proposta de Jesus nos ensinando doutrinariamente que a vida aqui é passageira. É um breve intervalo de tempo, como uma névoa, uma brisa que ao sair do sol se esvanece. E que nós temos que entender que a eternidade existe, a eternidade é uma realidade, tanto agora como futuramente, na nossa cabeça, no nosso tempo. E que esse lugar já está preparado, e Jesus voltará para nos buscar. Quando chegamos no verso 4 ao 7, no verso 4 ao 7, aparece a palavra caminho, questionada, interrogada por Tomé. Tomé diz no verso 5, Senhor, não sabemos o caminho. Então a gente não sabe para onde vai. E Jesus responde no verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. E aí você tem no verso 7, se vós me conheceis a mim, também conhecereis ao Pai. Então Jesus aqui, ele se apresenta como o início, o meio e o fim. Todo caminho tem um começo, todo caminho desenvolve uma trajetória, e todo caminho tem um fim. Assim como todo rio corre para o mar. Então, Jesus está dizendo para o discípulo, o grupo de discípulos, para mim e para você, que Ele é o caminho. É através dele que a gente chega até Deus. Então, isso significa que é uma caminhada. Você está empreendendo uma jornada, uma caminhada diária, uma caminhada para toda a sua vida. O que significa isso? Significa que nós somos, hoje, os filhos pródigos que se arrependeram, e os que não se arrependeram precisam arrepender. Isso tem Lucas, quero voltar um pouquinho para trás aqui, Lucas no capítulo, Lucas 15, quem encontrou já pode ir se regozijando. Lucas 15, a partir do 11, diz que um certo homem tinha 2 filhos, o filho mais moço pediu parte da herança que ele competia, o pai vendeu, deu a herança para o filho mais novo foi embora, levou o dinheiro, levou sua herança, gastou lá em terra distante tudo de forma dissoluta e irresponsável, terminou indo cuidar de porcos e se alimentar junto com os porcos da mesma comida, mas um belo dia ele caiu em si. Isso é a minha história, a nossa história, a história da humanidade. No verso 18 diz assim, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, peguei contra o céu e perante ti, e diante de ti. Esse caminho de princípio, meu e fim, essa jornada que é Jesus, ele é o caminho, é o retorno meu e seu, como filho pródigo. Esse retorno exigiu de mim, de você, arrependimento, mudança de atitude, mudar o rumo da vida, mudar o curso da vida. E aí diz o texto que havia uma recepção. O pai providenciou uma recepção para esse filho. Diz o texto, quando o pai o avistou, quando o pai viu de longe, diz o texto, o pai se levantou, encheu-se de compaixão, verso 20, correu, lançou-se no pescoço do filho, beijou, e deu uma ordem para o servo, no verso 22, trazer depressa a melhor roupa, vestilha,
ponde-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés, trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijamo-nos. Verso 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se regozijar. Então observem que essa jornada que nós estamos empreendendo, como os filhos pródigos que se arrependeram e voltaram para o caminho em direção à casa do Pai, Jesus já preparou um lugar, preparou as moradas, para vir nos buscar, para nos levar, pelo caminho que é Ele, para voltar para a casa do Pai, para o ponto de origem, de onde tudo começou. Esse é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua, queridos. Nos conduzir de volta para a casa do Pai. Se você leu com uma certa atenção a parábola do rico e Lázaro, você percebeu que os dois viveram na terra, cada um à sua forma, cada um do seu jeito, cada um com as suas condições e posses. Os dois morreu, tanto o rico como o pobre morreu. Morreu tanto que tinha vida boa, conforto, qualidade, como um mendigo miserável, comia no resto, caía na mesa. E na eternidade, lá estavam os dois, na eternidade, na mesma eternidade. Porém, o rico separado de Deus em tormento, e Lázaro recepcionado por Abraão. Diz o texto que Lázaro estava no seio de Abraão, protegido, guardado, afagado. Quando nós chegamos do verso 9 ao 11, aparece um questionamento de Filipe. No verso 8 já aparece o questionamento: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, ele quer uma experiência, ele quer ver, ele quer tocar em Deus. No Velho Testamento nós tivemos muitas manifestações de Deus. Algumas manifestações de Deus através de fenômenos, que a gente chama de teofanias, ou algumas aparições de Deus em formato humano, em formato de anjo, o anjo do Senhor. Moisés teve a experiência da sombra de Deus se revelar a ele apenas ali pela sombra, né? Não foi tão frontal. Mas Tomé, ele quer ter uma experiência com Deus. E aí Jesus responde para ele, no verso 9: Tomé, há tanto tempo eu estou com vocês, e vocês ainda não me conhecem? Desculpa, é Filipe, né? Filipe que é o questionador, Tomé é o anterior. Respondeu já: há tanto tempo estou com você, você não me conhece? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então você vai aqui até o verso 11, onde ele diz assim: as palavras que eu digo não são minhas, não são de mim mesmo, mas são do Pai. Quem permanece em mim, o Pai permanece em mim, é Ele que faz essas obras. Em outras palavras, o que é que nós temos? Uma interação, uma harmonia e a revelação perfeita de Deus, a revelação plena de Deus para a humanidade. Em outras palavras, Jesus é a manifestação, é a expressão máxima de Deus. Então hoje nós temos em Jesus, na vida de Jesus, nas biografias da história de Jesus, nos testemunhos de Jesus, nos feitos de Jesus, nas ações de Jesus, nos milagres que Ele operou, nós temos a revelação máxima de Deus. Em Hebreus, nós vamos ter uma ajuda para essa questão. Vamos lá? Hebreus, capítulo 1, tem uma escritura muito importante. Hebreus 1, verso 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo. Ou seja, Jesus é o condutor, o fio condutor, o veículo de comunicação, o meio de comunicação, a revelação de Deus para mim, para você e para toda a humanidade, na atualidade, é através de Jesus.
Daí você precisa conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. E quando Jesus está falando desse entrosamento dele com o Pai, dessa revelação, ele faz um apelo aos discípulos. Ele faz um apelo aos discípulos. Capítulo 14, verso 11 diz assim: crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em outras palavras, ele está pedindo aos discípulos que acreditassem nele e em Deus, mesmo que fosse através do que eles estavam vendo, presenciando, tocando, palpável, pães e peixes multiplicados, cego enxergando, endemoniado sendo liberto, coxo, manco, aleijado, paralítico andando, leprosos limpos, pessoas sendo salvas. Então, por essas obras, Jesus convida o discípulo para acreditarem nele. Porque ele no verso 12 amplia isso, dizendo: olha, quem crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. As obras que vocês estão vendo, que vocês estão presenciando, elas poderão ser operadas através de vocês, através da vida de vocês. Aí eu quero convidar você a dar uma olhadinha rápida comigo em João capítulo 15, verso 8 e depois o 16. João 15, 8 e 16. Diz assim no 8: nisto é glorificado em meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vós não me escolheste a mim, o 16, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. A palavra fruto aparece no verso 8 e no verso 16. Você tem uma oportunidade bíblica de produzir frutos, de produzir fatos, de produzir milagres, através do nome de Jesus. Em Marcos 16, diz que em nome de Jesus recebemos autoridade, e essa autoridade está em várias dimensões. Imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados. Se lhes der alguma coisa mortífera para beber, não lhes causará dano algum. Pisarão serpentes e escorpiões, não lhes afetarão. Falarão em outras línguas e expulsarão os demônios. Isso são fenômenos, mas o conjunto de obras que podemos operar em nome de Jesus é muito maior, é muito mais amplo. Então, por isso, Jesus apela ao discípulo para acreditarem, pelo menos pelo que estavam vendo. Quando chegamos no verso 13 e 14, Jesus conclui esse bloco com algo muito precioso para o nosso coração. Diz o texto aqui: e tudo quanto pedir em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Verso 14: se me pedir alguma coisa em meu nome, eu a farei. Aqui, querido, Jesus estabelece o canal de comunicação. Ora, se ele ia se ausentar fisicamente de entre os discípulos, ele está anunciando que ele vai se ausentar fisicamente. Ele está anunciando que ele vai voltar para o Pai. Eles não teriam mais a presença física de Jesus. Então Jesus deixa com eles dois entendimentos. O primeiro é a oração, a prática da oração. A oração individual no seu quarto, no seu ambiente íntimo, a oração em duplas, em 2 ou 3, a oração em família, a oração na igreja, como comunidade, como corpo, a prática de você colocar diante de Deus o que você está pensando, o que você acha, o que você sente, as crises que você está enfrentando. Mas deixou para os discípulos um outro indicativo da presença dele. 14 e 17. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber,
porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A presença de Jesus em nossas vidas e no nosso meio, através do Espírito Santo que seria enviado. Ele prometeu que enviaria o outro. Olha a promessa aqui, verso 15 do capítulo 14 de João: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Verso 16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. Aqui está a promessa. E em Atos capítulo 2, rapidamente, vamos lá, Atos capítulo 2, já achei aqui, né? Achei que eu estava tão longe, mas estou tão perto de Atos. Atos capítulo 2, diz assim, 1 em diante: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 2: de repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuiu, e sobre cada um deles pousou uma. E o verso 4 diz: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Promessa feita, promessa cumprida. Então a presença do Espírito Santo é um dos indicativos convincentes da presença de Jesus no meio do discípulo. E a oração, um outro indicativo. Orar, falar com Deus, se derramar diante de Deus, se envolver com a presença, com a glória de Deus, confiar em Deus, ter intimidade com Deus, desabafar com Deus. E aí eu quero chamar sua atenção para um texto que está lá em 1 João, finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 5, por falar em oração, por falar em acreditar, em confiar em Jesus e ter respostas, diz o texto. 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Não está aqui. Se pedimos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. Se sabemos que ele nos ouve, já sabemos que alcançamos as coisas pedidas. Então o segredo da oração não é a repetição, o segredo da oração não é o tamanho dela, a quantidade de palavras, o segredo da oração não é a cantilena, né? O segredo da oração é nossas orações estarem em sintonia com a vontade de Jesus. A vontade de Deus precisa ser soberana sobre a nossa vontade. Então, querido, para nós começarmos a encerrar, eu quero convidar você a ter esse entendimento, essa compreensão. Porque Jesus aqui, ele está preparando o discípulo para a ausência física dele. E observe que aqui provocou uma crise, dificuldades, dúvidas, ansiedade, medo. E do grupo dos 12, 2 se rebelaram. Tomé, ele diz assim: Senhor, nós não sabemos o caminho. Filipe disse: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Foram sinceros? Foram. Querido, nós precisamos ser sinceros com Deus. Sentimentos como ansiedade, medo, dúvida, insegurança, solidão, podem bater a nossa porta, a minha e a sua. E pode até nos contaminar, ou até paralisar, porque o medo paralisa. Mas nós não devemos esconder isso, guardar isso para a gente, colocar para fora. Foi nessa conversa aqui que 2 discípulos abriram o coração. E Jesus respondeu aos 2 de forma espiritual, de forma convincente, e tirou as dúvidas deles. Para Tomé, ele disse: eu sou o caminho, Tomé. Você não precisa buscar nada além de mim. E para Filipe, ele disse: Filipe, se você está me vendo, se você está convivendo comigo, você está vendo o Pai, convivendo com o Pai. Por que, Filipe? Porque eu ensino para vocês, não é meu, é do Pai.
As obras que eu faço, o Pai faz através de mim. Então eu quero lhe convidar nessa noite, o pastor Marcos já está voltando aqui, se reaproximando, para a gente cantar parte de uma canção, para que você feche os seus olhos nesta noite, para que você medite essa palavra. Hoje Jesus não está presente conosco fisicamente. Ele de fato voltou para o Pai. Em Atos 1, a partir do verso 4 diz que ele voltou, ele retornou para o Pai. Ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Mas ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo veio, está aqui no nosso meio, conosco e em nós. E a oração é uma das formas mais eficientes de você falar com Deus. Jesus está presente da forma bíblica correta, através do Espírito Santo e através da oração. Pastor Marcos já está aqui à vontade, pode começar a pregação. Meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Glória a Deus, aleluias. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, esta palavra é para mim e para você. Uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, é uma palavra de certeza, é uma palavra de convicção, é uma palavra de fundamento. Jesus está entre nós, no nosso meio. Através do Espírito Santo, Ele está em nós. A presença de Deus é real no nosso meio. Por isso tenha firmeza, convicção, que você não está sozinho. Em João capítulo 14, verso 18, Jesus deixou bem claro aos discípulos: não vos deixarei órfãos. Não deixarei vocês abandonados. E Ele enviou o Espírito Santo. Então, nessa caminhada sua, na sua trajetória, se mantenha no caminho. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. A Bíblia diz que, Hebreus, final do 11, início do 12, diz que nós devemos estar olhando o tempo todo, firmes, como alvo, como meta, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus é a porta de entrada, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é o pão vivo, Ele é a verdade, Ele é a vida e nos leva ao Pai. Então que nessa noite você possa receber essa palavra no seu coração, para a glória de Jesus, em nome de Jesus. Antes da bênção apostólica, antes da bênção dos apóstolos, quero reforçar o convite para você estar aqui conosco domingo próximo, às 18h30, o nosso culto de celebração presencial. O nosso espaço é grande, todas as medidas a gente está tomando aqui para ter segurança, né? E também reforçar com muito carinho e profetizar a bênção sobre a sua vida e família para os alvos que você fez de ofertar. Você que apanhou os carnês com o missionário Igor, a missionária Amanda, e vão ofertar na reforma do piso, púlpito e entrada da igreja e outras áreas aqui. Quero profetizar que Deus vai te dar graça, vai te dar recursos, dar os meios para você semear fielmente durante esses próximos 10 meses. Recebe? Você recebe? Diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus. Então agora, levante uma de suas mãos
leve com você, permaneça com você, ande com você, esteja com você o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus o Filho, as doces consolações e a presença do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém e amém.